para vocês essas lindas necessaires. Essa daqui, por exemplo, é uma necessaire para viagem no tamanho grande e no tamanho pequeno. É um kit perfeito para dar de presente, seja de casamento, aniversário, como lembrancinha. Tudo isso aqui é bastante vendável, para vocês verem que a terminação delas são perfeitas, tá? Nós temos também esse kit de necessaire box no tamanho pequeno e no tamanho grande. Com certeza, qualquer pessoa que ganhar uma peça dessa de presente vai ficar muito satisfeita. Mas o nosso projeto de hoje, que a gente vai trabalhar com vocês, é essa necessaire escolar. É uma necessaire vendável no início, meio e final de ano. Justamente porque as compras de escolares são feitas geralmente no final do ano. Então agora, neste momento que nós estamos, entrada de dezembro para janeiro, fevereiro, é a hora de você arrasar e produzir peça para poder vender. Tá bom? Vamos ganhar o mercado. Essa necessaire é uma necessaire escolar e que vocês podem ver, a terminação dela é perfeita. Aqui é o avesso dessa peça. É uma terminação perfeita, tá vendo? Não fica nenhum tipo de costura à vista. Então você vai fazer esse projeto e com certeza terá muito sucesso. Passo a passo dessa linda necessaire escolar, ok? Para essa necessaire, nós vamos precisar de um pedaço de manta R1 32 por 26. Então, vamos anotando aí. Um pedaço de manta R1 32 por 26. 2 pedaços de tecido para frente e forro no mesmo tamanho, 32 por 26. Vamos precisar de 2 tiras no tamanho 32 por 9 centímetros, que estão aqui. Vamos precisar de 6 pedacinhos de 10 por 4 para fazer as terminações de dentro da nossa necessaire. E vamos precisar de 2 pedacinhos 10 por 9. 2 pedaços para que a gente possa fazer essa terminaçãozinha aqui, que é de colocar tanto aqui, ó, olha, o nosso adaptador, como também para poder segurar, para poder fechar e abrir a necessaire com mais tranquilidade, ok? Vamos lá. Vamos medir direitinho os tamanhos. Então, nós vamos precisar de um pedaço de manta R1 26 por 32 centímetros, tá? E aí, vocês vão fazer o quê? Nós vamos agora intercalar o nosso tecido. Nós vamos colocar a nossa frente do tecido para cima. Vamos colocar o fundo do nosso tecido também aqui e adaptar direitinho uma peça à outra, tá? Vocês podem utilizar tanto o alfinete, tá? Como também vocês podem utilizar esse prendedorzinho que a gente costuma colocar aqui no início da nossa peça, tá bom? Não tem segredo, onde vocês tiverem aí na cidade de vocês um armarinho, vocês conseguem esse material com a maior facilidade. Vamos organizar a nossa peça e alfinetá-la toda. Para quê? Para que ela não corra no momento que você for colocar o zíper, tá bom? O zíper que a gente vai utilizar é um zíper, tá? Adaptável, vocês podem ver aqui. O outro zíper, aquele que já vem fechado, dá certo, mas é muito complicado para fazer a dobra, a vira da nossa necessaire. Então, nós vamos precisar de um zíper de no mínimo 35 a 40 centímetros, tá bom? Porque a nossa peça tem 32 centímetros, então o zíper tem que ser de no mínimo 32 ou 40 centímetros, tá? Depende muito de você. Vamos agora ver como a gente vai colocar. Essa peça, o nosso zíper vai ter que ficar para cima, tá? Na nossa peça. Nós vamos colocar o zíper, então, aqui agora e vamos começar a pontilhar a nossa peça. Zíper com esse entremeio do zíper para cima. Vamos adaptar na nossa peça, sobrando de um lado e do outro para ficar mais fácil. Vamos pegar a nossa tirinha 32 por 6, dobrá-la ao meio, dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Se você quiser, pode passar no ferro, mas como aqui no momento eu vejo que não há necessidade, a gente só vai dobrar ao meio aqui, essa pecinha, para que a gente possa fazer a nossa primeira costura, que é colocar o nosso zíper. Você vai colocar essa pecinha aqui acima, tá vendo? 32, e nós vamos passar na máquina, tá bom? Vamos fazer os dois lados e já já a gente volta. Nós vamos passar a nossa peça. Uma dica que eu dou para vocês, como é a primeira peça que vocês estão fazendo,
que vocês pontilhem, passem na máquina ao redor de toda a peça para facilitar para você tanto a dobra como as marcações, tá bom? Então, com o fecho para cima, um lado só, a gente vai passar na nossa peça agora, tá? Eu deixo sobrar um pouco de um lado, um pouco do outro, por isso que eu prefiro o fecho de 40 centímetros. Coloca a nossa dobrinha de nosso tecido, que é o 32 por 6, por cima aqui do fecho, tá? E nós vamos passar agora a nossa peça, tá? Aqui você vai fazer uma costura da largura do pé da máquina, tá? Não precisa mais larga do que isso. Essa é a largura correta, é a largura perfeita para que você possa fazer, tá bom? Deu uma laçadinha aqui, mas a gente já puxa a linha para frente e resolve. No início, você pode dar um pequeno retrocesso para ter essa segurança de que a peça nossa está bem terminada, bem acabada, para que não solte, né? Toda peça que a gente faz tem que ter uma certa qualidade. Agora, a gente vai virar a nossa peça, colocar aqui essa costura, tá vendo? Essa dobra nós vamos colocar aqui e vamos virar desta maneira, olha, com o fecho pra cima, para que a gente possa fazer esse detalhe lindo que fica na nossa necessaire. Então, aqui você vai rebater essa costura agora, tá? Isso, assim, é um modelinho de colocar o zíper, né? Que fica muito bonito, a terminação fica perfeita. Então, aqui você vai rebater. Eu tô rebatendo já de uma vez. Se você tiver alguma dificuldade, você pode também pontilhar com o alfinete, tá bom? Eu já tô fazendo de uma vez, porque não há necessidade. Ela já dobra automaticamente. Passamos um lado e agora vamos fazer o outro lado. Agora, com os dois lados do nosso zíper já passado, rebatido, olha para vocês verem como que ficou perfeita, né? Tanto frente como fundo, perfeito. Nós vamos deixar a peça aqui um pouquinho de lado e vamos pegar nossos dois pedacinhos de 10 por 6 para que a gente possa fazer as tirinhas para a gente colocar do lado da nossa necessaire. Para colocar tanto o acessório, como também para colocar do outro lado da necessaire para poder ajustar no momento de abrir e fechar o zíper, tá? Então, nós vamos dobrar ao meio, vocês podem marcar aqui meio a meio. Depois de marcado meio a meio, como está aqui, nós vamos trazer essa ponta para cá, essa ponta para cá, tá vendo? Olha, e dobrar, para que fique uma terminação perfeita. Vamos passar aqui agora na máquina, tá? Uma leve costura aqui no cantinho, para que a gente possa unir os dois lados. De um lado, vamos passar a costura também do outro lado. Prontinho. E agora, nós vamos colocar o nosso adaptadorzinho aqui, ó, e virar ao meio, tá? Eu gosto de passar aqui só pra gente ter uma segurança de que no momento que a gente vai colocar na nossa peça, ela não escorregar e não ficar fora de esquadro, tá bom? Então, tá aqui o nosso primeiro pontinho, que é essa terminaçãozinha, já está aqui prontinho. Vamos fazer a segunda, que também a mesma coisa. Vamos dobrar o tecido ao meio, depois vamos levar as nossas duas pontas ao centro, a primeira, a segunda pontinha ao centro, e vamos dobrar novamente, rebatendo a costura, tanto na direita como no esquerdo, tá bom? Essa pecinha só fica na necessaire para ajudar a abrir e fechar o zíper, tá? Então, nós fizemos com nossos dois pedacinhos de tecido, 10 por 6, tanto o encosto de colocar para segurar, abrir e fechar o zíper, como também este aqui, que é o nosso adaptadorzinho para abrir e fechar a nossa bolsa, e também para pendurá-la, tá vendo? Tá aqui. Vamos, então,
colocar este primeiro, tá? Essa primeira ponta nós vamos colocar aqui, deste lado da nossa necessaire, onde fica a ponta final do zíper. Vamos marcar a nossa necessaire ao meio, marcando ao meio, como eu já coloquei aqui, ó, um alfinetezinho no meio, eu vou colocar o meu adaptador aqui, no meio certinho, tá? Dividindo a peça para a direita e para a esquerda, tá aqui, tá? Vamos colocar e vamos tirar o nosso alfinete e colocar novamente na nossa peça. Vamos para o outro lado, colocamos desse lado e agora nós vamos fazer aqui do lado direito, tá bom? Vamos colocar a nossa segunda pecinha aqui do nosso adaptador, tá aqui. Viramos, unimos as duas pontas e vamos colocar aqui agora, tá? Eu gosto de colocar sobrando um pouquinho para fora, para não ficar muito comprido, tá? Então, vamos embora. Marcamos aqui o meio normalmente e nós vamos passar agora uma costura. Vamos fechar o nosso zíper aqui, tá? Vamos fechar pelo avesso. Vamos puxar aqui agora, segura aqui as duas pontas e vamos fechar o nosso zíper. Vou colocar aqui para que vocês possam ver melhor, tá vendo? Fechamos o nosso zíper. Pode fechar totalmente, não tem problema algum. E vamos acabar primeiro essa ponta. Olhem bem para vocês verem. O meio do zíper vai ter que estar aqui, ó, juntinho com o alfinete do meio da nossa necessaire. E nós vamos passar agora uma costurinha aqui, para depois cortar todo o excesso. Essa já está cortada os excessos, tanto na direita, como aqui de um lado, como do outro, na esquerda, né? Então, nós vamos fazer o que agora? Agora, vai vir a parte central da nossa peça. Nós vamos marcar 3 centímetros da costura, tá vendo? Da costura para dentro, nós vamos marcar 3 centímetros. Pega a régua e vamos marcar aqui, 3 centímetros. Marcamos, tá? 3 centímetros aqui. Vamos marcar 3 centímetros também para aqui, 3 centímetros. E aí, nós vamos unir, tá? Depois de marcado aqui, nós vamos unir, onde deu os 3 centímetros. Aqui e aqui. Depois de marcado, nós vamos fazer uma linha aqui na nossa diagonal, na diagonal da marcação, tá? Nós vamos fazer isso nos 4 cantos, tanto na direita como no avesso também. Então, vamos marcar todos os cantinhos e a gente volta. Pessoal, agora depois de marcados nossos quatro lados, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão enfiar a mão aqui por dentro da necessaire e vão unir essa linha da diagonal de um lado com essa linha da diagonal do outro lado. Então, nós vamos cortar um pouquinho para fora da diagonal. Depois de juntar as duas linhas da diagonal com diagonal, vocês cortam sobrando este pouquinho aqui, tá bom? E nós vamos, então, depois disso que a gente vai fazer nos 4 lados, a gente vai voltar para fazer a nossa terminação, ok? Cortamos nossos 4 lados. Depois de cortado, sobrando essa pontinha, nós vamos passar na máquina, vamos voltar novamente, achar a linha da diagonal, tá? E vamos passar na máquina. Antes disso, nós vamos fazer a terminação dos 2 lados. Vamos pegar um pedacinho de 10 por 3, colocar sobre a nossa peça e passar aqui pra gente fazer essa terminaçãozinha, tá bom? Vamos passar. Vou fazer um lado e depois a gente faz o outro, para que vocês vejam como é que a gente vai fazer essa terminação. Feito isso, nós vamos dar uma pequena dobra aqui, ó, tá? E vamos fazer essa terminação aqui agora. Olha, para ficar perfeita a nossa necessaire. Eu sempre faço um pequeno retrocesso no início, quando a gente vai passar essa peça, para que fique perfeito, tá bom? Vamos cortar nossos excessos de linha. E cortar também o excesso que sobra da peça. Aqui sobrou muito pouquinho, vocês estão vendo que sobra muito pouco, tá? Vamos fazer agora do outro lado. Passados os nossos 4 lados, que a gente uniu a peça, agora nós vamos para a terminação da nossa necessaire. Esses 4 pedacinhos que ficaram, nós usamos 2 para lateral, tá? Para as 2 laterais aqui, ó, da bolsa. E agora nós vamos pegar os outros 4 pedacinhos que ficaram para a gente fazer essa terminação aqui, da nossa caixinha de leite, né?
Então, nós vamos colocar aqui automaticamente em cima. Vamos passar novamente a máquina para que a gente possa virar e fazer a nossa terminação da nossa necessaire, nos nossos 4 lados, tá? Nós vamos fazer isso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, nos 4 lados. Sobrou um pedacinho de peça pra direita e pra esquerda. Nós vamos dobrar pra dentro, olha, tá? Virar, dobrar aqui novamente, vamos virar as duas partes, tá? Tomando um cuidado para que a parte não fique. Vamos cortar esse excesso de linha, pra ficar perfeito aqui. A tesoura não tá muito boa, mas vambora. Aqui, ó, tá vendo? Então, agora nós vamos dobrar pra cá, dobrar pra dentro, tá? E virar aqui, pra que a gente faça essa terminação da necessaire. Vai ficar uma terminação perfeita, né? Vamos passar na máquina agora. Os 4 lados nós vamos fazer esse mesmo processo. Dá um pequeno retrocesso no início e continua até o final com um leve retrocesso também aqui. Pronto. Tá aqui a nossa primeira terminação de um dos lados da nossa necessaire. Feitinho, tá vendo? Para que vocês vejam. Pessoal, agora nós já passamos os nossos 4 lados da nossa necessaire. A única coisa que fica agora é a gente desvirá-la para ver como que ficou. Os cantinhos todos aqui, ó, bem feitinhos, estão vendo? Olha, os 4 lados. Vamos desvirar os nossos 4 lados pra gente ver como que ficou a nossa necessaire. Tá pronta, tá? Prontinho. E aqui agora, só fechar. Tá aqui a nossa necessaire prontinha. É só vocês arrasarem e venderem. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima videoaula.